Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 14, o versículo 24. Está escrito assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre seguir a Jesus apesar das tormentas. O texto relata-nos que, numa oportunidade, Jesus reuniu os discípulos e deu a eles a ordem de eles entrar no barco e que fosse adiante para a outra banda, enquanto Jesus estava despedindo a multidão. E, despedida a multidão, Jesus, então, ao invés de ir em direção ao barco, ele foi ao monte para orar. E quando, pela madrugada, a quarta vigília, ele observa que o barco já está no meio do mar, mas está sendo açoitado por uma grande tormenta, o vento e as águas se revoltam e o barco começa a ser açoitado pelas ondas e o vento passa a ser contrário. É exatamente neste momento que Jesus vai aproximando-se dos discípulos e eles, como que não tendo como controlar aquela situação, deixam-se levar pelo medo. E quando Jesus está a aproximar-se, eles então gritam de medo. Mas ele os acalma e diz: Não temais, sou eu. Esta palavra pôde trazer segurança e tranquilidade para aqueles discípulos. No entanto, conforme sabemos, Pedro então foi mais ousado e disse: Se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus consentiu e disse a ele: Vem, e ele foi. Mas chegou em dado momento, ele começou a afundar-se e teve medo. E clamou a Jesus. Jesus estendeu a mão, o socorreu. Falando sobre este ponto, seguir a Jesus exige uma avaliação do custo da decisão. Pessoa, para seguir a Jesus, ele precisa abrir mão de tudo. A palavra de Deus diz que ele tem que renunciar a si mesmo, negar-se, renunciar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Esta é a condição que é colocada. Então, esta avaliação daqueles que se dispõem a seguir a Jesus, eles precisam saber que esta decisão, fazer dela a devida avaliação e estar, então, disposto. Quando Jesus ordena, no versículos 22 a 24, quando ele ordena aos discípulos que vão, eles vão em obediência, mas encontram no meio do caminho uma grande dificuldade, uma tormenta que se levanta. E essa tormenta, se a decisão foi avaliada corretamente, esta tormenta não tem como prevalecer, porque a decisão está assegurada diante do Senhor, de segui-lo em qualquer que seja a circunstância. Então aqui olhamos que o barco, enfrentando o mar revolto, o vento contrário, mas todos eles estão ali, em obediência ao que Jesus disse. Não voltaram, não desistiram, eles continuaram, apesar da tormenta que estava diante deles. Então, vendo desta maneira, nós encontramos aqui os que seguem a Jesus, ainda que estejam no ápice da tormenta, do furacão,
da violência, de um mar revolto e agitado, eles mesmo assim, eles estão seguros. Por que é que eles estão seguros? Porque Jesus foi ao encontro deles. Então, os que seguem a Jesus, ainda que diante de uma grande tormenta, uma tempestade, uma dificuldade, eles podem saber que têm no Senhor a segurança necessária. O salmista, lá no Salmo 46, ele deixou registrado o seguinte: está escrito assim: ele faz cessar as guerras, quebra o arco, corta a lança, ele faz todas as coisas necessárias. Mas o que o Senhor diz é: o Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A presença do Senhor é que traz a segurança necessária para os seus discípulos, para que eles não se deixem levar por aquela situação. Então, seguir a Jesus exige uma avaliação do custo da decisão. Seguir a Jesus, ainda que estejam diante de uma tormenta, eles estão seguros pelo Senhor. E os que seguem a Jesus sabem que Jesus não está limitado pelas circunstâncias ou pela tormenta. O mar estava revolto, o barco estava sendo açoitado, mas Jesus tranquilamente vem caminhando por cima das águas. Nada o aflige, nada o abate. Ele não está limitado por aquelas circunstâncias. Quando os discípulos veem Jesus caminhando, eles ficam assustados. Como pode? O barco está em tormenta e ele vem caminhando sobre as mesmas águas que estão agitando o barco, mas está dando a ele a sustentação. Por quê? Porque ele não é limitado pelas circunstâncias. Ele está acima das circunstâncias. E saber também que os que seguem a Jesus são por ele, pelo próprio Jesus, encorajados a não temer diante das tormentas. Foi o que Jesus disse quando encontrou-se com os discípulos e eles gritaram com medo, dizendo: é um fantasma? Mas ele disse: entende, bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que palavra poderosa, confortante de Jesus para os discípulos que estavam enfrentando uma tormenta que para eles era invencível. Mas com a presença de Jesus, tudo isso se tornou possível de acontecer e vencer. Jesus não os abandonou. Jesus não os deixou a sós. Jesus foi ao encontro deles, mesmo diante de uma grande tormenta. Mas lá estava Jesus com os discípulos. Então, os que seguem a Jesus, eles podem andar por cima da tormenta. Quando eles depositarem a plena confiança no Senhor e ter a convicção de quem Ele é e o poder que nele está habitando, eles poderão andar sobre as tormentas. Não mais se deixarem abater pelo medo, pela insegurança, pela escuridão, pelo vento, pelas ondas. Nada disso poderá envolvê-los no momento para que eles então fiquem apavorados. Os que seguem a Jesus, eles andam sobre as tormentas. Foi o que Pedro fez. Versículos 28 e 29. E respondendo Pedro, disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as ondas para ir ter com Jesus. Que ousadia, que coragem, que convicção que Pedro teve naquele momento.
manda-me ir ter. Eu só vou se o Senhor mandar, porque o Senhor mandando, o Senhor garante. O Senhor disse: vem. Pedro foi, andando por sobre as águas, ao encontro de Jesus. Mas uma coisa que aconteceu, no versículo de número 30, diz que Pedro, sentindo o vento forte, tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, deixou-se dominar pelo sentimento. Sentindo o vento forte, teve medo. O medo, a dúvida, ela vem para tomar conta e trazer dificuldade. Os que seguem a Jesus devem ter a inteligência suficiente para não tirar os olhos de Jesus. Os olhos de quem serve a Jesus, de quem segue a Jesus, deve estar nele. O escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então esta deve ser a direção do nosso olhar. Não olhar a dificuldade, não olhar as águas, não olhar o vento, não olhar a tormenta, mas olhar para Jesus. Quando caminhamos olhando para Jesus, nós caminhamos por cima das águas, e não importa a tormenta que possa haver, elas não terão poder de nos abater. Por quê? Porque os nossos olhos estão centrados na pessoa de Jesus. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Olhou para a água e começou a afundar. O correto é olhar para Jesus. Então, os que seguem a Jesus devem ter essa inteligência. Não se pode tirar os olhos de Jesus. Há um salmo que diz: os nossos olhos esperam em ti. O escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus. Então, por que é que vamos olhar para a dificuldade? Por que é que vamos olhar para a tormenta? Sendo que somos orientados a olhar para Jesus. Então, olhemos para Jesus. E à medida em que estamos olhando para Jesus, estamos vencendo as tormentas e chegando em segurança ao outro lado do lago. E por fim, os que seguem a Jesus sabem que a dúvida é uma força que, se nos deixarmos dominar por ela, ela vai nos fazer submergir. Foi o que aconteceu a Pedro. A dúvida fez com que ele se tornasse pesado e as águas não o sustentassem. Mas não era que as águas não tinham este poder. O poder Jesus tinha dado para ele caminhar sobre as águas. Mas, ao olhar para o vento e senti-lo forte, o medo, a dúvida, a insegurança tomou conta, e ele então perdeu todo o equilíbrio e estava afundando-se. Felicidade de Pedro é que Jesus estava ali, bem ao lado dele, e no estender da mão o socorreu e o livrou daquela situação. Quando isto aconteceu, todos os discípulos se aproximaram do Senhor e disseram que ele realmente é aquele que tem poder sobre a água e sobre o mar e sobre o vento, de repreender e tornar as coisas numa calmaria, numa bonança. Despertou neles a atitude de adoração diante do Senhor. E eles adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então, seguir Jesus, apesar das tormentas. Tem pessoas que querem seguir a Jesus na calmaria, na bonança. Nem sempre será assim. Haverá momentos em que ele proporcionará a bonança, a tranquilidade para seguirmos. Mas haverá momentos
em que nós deveremos continuar seguindo a Jesus, apesar das tormentas que tivermos que enfrentar. Elas sempre vão existir, elas vão fazer parte da nossa vida. Mas o que temos que ter em mente e no coração é que seguir a Jesus, apesar das tormentas, nós colocamos toda a nossa convicção em Jesus e, através de Jesus, ele propicia oportunidades de nós caminharmos sobre as tormentas e vencê-las pelo nome do Senhor. Então, seguir Jesus exige uma avaliação do custo que essa decisão vai exigir de cada um de nós. Mas não tenhamos medo. A decisão de seguir a Jesus é a melhor decisão que podemos fazer. E os que seguem a Jesus, ainda que estejam no furacão ou diante de uma tormenta, eles estão seguros, porque eles não estão abandonados. Eles têm a companhia de Jesus no momento exato para a sua vida. Os que seguem a Jesus sabem que ele, Jesus, não é limitado pela circunstância. Jesus não se deixa abater pela tormenta. Ele controla as tormentas. Ele controla as dificuldades. Ele vence-as, porque ele não está preso a elas. Os que servem a Jesus, vendo esta ação de Jesus, são por ele também encorajados a continuarem seguindo sem temer essas tormentas. E observamos que os que seguem a Jesus andam sobre as tormentas. Eles não caem diante das tormentas. Eles não sucumbem, mas eles andam por cima das tormentas. E elas certamente obedecerão ao comando de quem segue a Jesus. Os que seguem a Jesus devem ter a inteligência suficiente para não tirar os olhos de Jesus. Olhar unicamente para Jesus. Olhando para ele, certamente é a fonte do poder, de onde emana a autoridade de Jesus e que nos dará graça para continuar caminhando por cima da tormenta. E finalizando, os que seguem Jesus sabem que a dúvida é uma força que nos faz submergir. Portanto, não devemos abrir nenhum espaço para a dúvida na nossa vida, mas termos alimentado o nosso coração com a mais profunda convicção de fé na pessoa bendita e gloriosa de Jesus, e que através dele nós haveremos de enfrentar as tormentas, passar por elas e vencê-las em nome do Senhor. Elas não vão nos derrotar. Elas não vão nos derrubar. Elas serão vencidas porque estamos seguindo Jesus, apesar das tormentas. Qual é a tormenta que você está enfrentando hoje? Qual é a dificuldade que tem se levantado na sua caminhada com Cristo? Qual é a noite que tem procurado te amedrontar? Lembre-se, aqui estavam os discípulos, mas Jesus de longe estava com os olhos voltados para eles. Quando percebeu que eles não tinham condições de seguir adiante, tal a tormenta que tinha se levantado, Jesus vai ao encontro dos discípulos e resolve, de uma vez por todas, aquele problema, aquela tormenta, dá a ordem necessária, o vento se aquieta, o mar se acalma, tudo se faz bonança e os discípulos glorificam ao Senhor e adoram-no, porque entenderam que
estavam diante de quem tem o poder para controlar todas as tormentas que se levantarem diante de nós. É só ficar focado em Jesus que ele realizará este importante trabalho e nos ajudará a continuar seguindo-o até o fim, porque a decisão que tomamos não é temporária, é para irmos até o fim. E seguiremos até o fim, confiando unicamente no Senhor Jesus. Que você, que eu, que cada um de nós continuemos a seguir Jesus, apesar das tormentas. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.